Pessoal, seja bem-vindo! Hoje a gente vai falar sobre comunicação nas relações profissionais e pessoais. Boa noite, Lia Marques, seja bem-vinda. E eu tô super animada com esse tema porque é um tema que, em geral, as pessoas não associam. Ou as pessoas falam sobre comunicação no âmbito profissional, ou as pessoas falam sobre comunicação nos relacionamentos pessoais. Então, eu quero me desafiar aqui e a conversar com vocês sobre esses dois âmbitos. Primeiro, porque eu não acredito que é possível separar. Então, eu não sou uma pessoa no meu profissional e outra pessoa no meu pessoal. Então, é sobre isso que a gente vai falar aqui. E enquanto o pessoal tá chegando aí, eu vou só dar alguns recadinhos. Primeiro deles, pessoal, o canal do Telegram. Para quem ainda não tá no canal do Telegram, entre no canal do Telegram, que eu tô fazendo uma série lá muito legal. Eu tô lendo um livro, quer ver? Deixa eu até mostrar aqui para vocês. Os 100 Segredos das Pessoas Felizes. Eu tô lendo com o pessoal do Telegram. Então, cada dia, já fazem 25 dias, que eu leio um segredo das pessoas felizes lá. E aí eu compartilho a minha opinião sobre aquele segredo. Então, quem ainda não tá no canal do Telegram, entre, que é uma excelente oportunidade de descobrir aí os segredos das pessoas felizes. E para entrar é só clicar no link que tá na minha bio, tá? O outro recadinho, o segundo recadinho, é sobre o Conacor, que vai ser um evento, é um congresso nacional de comunicação e oratória que vai acontecer na semana que vem, dos dias 24 a 28 de agosto. É um evento 100% gratuito, são 20 palestrantes, pessoal, fazendo um evento, um barulho aí na comunicação, na oratória, para trazer esse conteúdo transformador para vocês. Então, se inscreva também, o link também está na minha bio, tá bom? Ei, Mauro, seja bem-vinda, Cristina, seja bem-vinda, pessoal, seja bem-vinda. Ei, Jaque, sua sumida, seja bem-vinda, Jaque é minha aluna também, Cristina também. Tô gravando. E aí, pessoal, o terceiro recadinho é que a partir da semana que vem eu vou fazer lives diárias, tá? Então, tô preparando uma agenda muito bacana. E como vai ter o Conacor à noite, essas lives elas vão acontecer, eu ainda tô decidindo o horário. Na verdade, eu tô fazendo uma enquete tanto aqui no Instagram quanto no Telegram. Eu vou ver o que a maioria votar, mas vai ser ou às 10 da manhã, ou meio-dia, ou às 3 horas da tarde, ou às 17 horas, tá? Então, já saiba aí que vem conteúdo bom para vocês. Então vamos lá falar sobre o assunto de hoje, comunicação nas relações profissionais e pessoais. E como eu disse aqui rapidinho, por que eu decidi falar sobre isso? Porque eu acredito muito que tudo tá ligado, que nós somos uma pessoa só, tá? Eu sou uma pessoa que interage com outras pessoas e somos pessoas diferentes. E é isso que faz as relações. E por causa dessas diferenças, muitas vezes, eu não consigo aceitar que o outro é diferente de mim. Eu não consigo colocar o meu ponto de vista, eu não consigo me posicionar, eu não consigo falar que eu discordo de alguém, exatamente por não entender essas diferenças. Mas por que eu queria conversar com vocês especificamente sobre a comunicação nas relações profissionais e nas relações pessoais? Porque o que eu acredito é que uma é reflexo da outra. E eu já recebi mensagens de pessoas que falam, Clara, mas eu sou diferente. Eu sou no profissional, lá no profissional eu consigo conversar com as pessoas, eu consigo falar a minha opinião. E aí chega em casa eu não tenho paciência, eu estouro. Ou então, no trabalho eu não consigo, mas aí quando eu tô perto dos meus amigos eu sou uma pessoa muito tranquila, mas no trabalho eu fico super calada, não tenho coragem de me posicionar. Então, sempre não, mas é bem comum ter essas diferenças do profissional e do pessoal. E por isso ninguém fala do reflexo que uma é na outra. Então, eu queria conversar com vocês um pouco sobre isso, então, para contextualizar, e depois eu vou trazer algumas dicas de como você pode melhorar isso, né? Fazer com que a sua comunicação seja a mais assertiva possível em qualquer âmbito da sua vida. Porque não adianta eu ter uma comunicação excelente no meu âmbito profissional e chegar em casa e estourar com minha esposa, com meu marido, com os meus filhos, com os meus pais, com os meus irmãos, independente de quem você more hoje. E quando eu falo que é reflexo uma da outra, olha só o que eu quero dizer. Imagina que você está no seu trabalho e você não consegue se posicionar. Você tem vergonha de dar a sua opinião, você, em geral, fica mais calada, ninguém nem te nota ali no seu âmbito profissional. Então, você tem dificuldade de dizer o que você pensa, você tem dificuldade de dizer não para as pessoas. Em geral, no trabalho, você não causa conflitos porque você prefere lidar com seus conflitos internos.
tá? E aí no trabalho você tem esse posicionamento. Ai, pra não gerar um conflito aqui com essas pessoas, ei, Regina, seja bem-vinda. Pra não lidar com esse conflito com essas pessoas, eu vou simplesmente absorver tudo isso que tá acontecendo, vou ficar com esse conflito comigo mesma e beleza. Aí chega em casa, pessoal, eu estouro com a minha esposa, com o meu marido, eu estouro com os meus filhos, por isso aqui, ó, por qualquer coisinha. É claro, eu tô acumulando, engolindo sapo, né, lá no trabalho, tô engolindo sapo, tá dentro de mim aqui, ó, e isso vai acumulando. Quando eu chego em casa, qualquer coisinha que acontece, eu estouro. Boa noite, Faria, seja bem-vindo também. Pessoal, então por mais que às vezes você pense assim, ah não, mas eu consigo, no profissional eu consigo ser, não gero conflito com ninguém, fico na minha, mas em casa eu não tenho paciência. Porque uma é reflexo da outra. Não é que em casa você não tem paciência. Presta atenção, pessoal, eu falo disso bastante, tá? Tendemos a culpar os outros pelas nossas emoções. Mas imagina que você teve um dia no trabalho super cansativo, não discordou com um monte de coisa, mas não teve coragem de se posicionar. E aí você chega em casa, seus filhos estão correndo de um lado para o outro, a casa toda bagunçada, você tá cansado, cansada, fisicamente, mentalmente, tá chateado com você mesmo porque você não conseguiu se posicionar. E aí seu filho vem falar qualquer coisa com você, você já estoura. Ah, menina, eu preciso descansar. Vocês estão conseguindo entender, pessoal? Tá ficando claro para vocês quando eu falo que a comunicação de um lugar é reflexo no outro? E eu quero que vocês entendam que quando eu falo de comunicação assertiva, eu não estou falando de vou engolir sapo para não gerar conflito. Isso não é uma comunicação assertiva. Então, precisamos olhar sim para essa comunicação como eu tenho uma comunicação profissional e eu, Clara, a mesma pessoa, trago esse reflexo das minhas emoções ali, de tudo que eu vivi ali naquele dia, para o meu âmbito pessoal. E agora vem a grande sacada, que a maioria das pessoas não falam, mas que acontece. Dentro de casa, no nosso âmbito pessoal, com os nossos familiares, nós temos mais intimidades com as pessoas. E quanto mais intimidade, mais eu espero que a outra pessoa atenda às minhas necessidades. Então, eu coloco uma exigência maior naquelas pessoas que eu amo. Então, é muito mais fácil eu gerar um conflito por causa dessa intimidade com as pessoas que eu amo. Então, eu falo, eu estouro, porque você deveria fazer dessa forma. Porque você deveria fazer, porque você não faz, sempre jogando a culpa no outro, mas muito do reflexo que eu vivi o dia todo lá na minha empresa, onde eu trabalho, com as outras pessoas. Pessoal, fala pra mim se tá fazendo sentido, me dá um feedback aí, eu preciso entender se eu conseguir contextualizar. Então, basicamente, brigou com o chefe, deu uma discutida, o chefe te deu um feedback negativo, você vai chegar em casa e vai descontar em casa de alguma forma, se você não soube se colocar de forma assertiva. E o contrário também é verdadeiro, tá, gente? Eu não quero excluir o outro lado, não. Se você tem uma discussão em casa antes de ir pro seu trabalho, vamos supor que você discute ali em casa, vai pro trabalho, qualquer coisinha que alguém fez ali no trabalho, você já vai falar, fulano já fez tal coisa. Então você é uma única pessoa, tá? Tá fazendo muito sentido, sim, que bom, pessoal, que bom. Eu queria contextualizar aqui, porque aí eu vou trazer dicas de como você pode realmente achar o equilíbrio, porque devemos buscar sempre o equilíbrio para ter melhores relações. Primeiro porque a gente passa a maior parte do nosso tempo no nosso trabalho. Então, é legal que nós tenhamos boas relações com as pessoas que estão ali. Pode existir aquela pessoa que não desce de jeito nenhum? Pode. Não vou falar com você, você precisa se esforçar. Eu vou dar dicas para esses para esses casos especiais também. Mas, em geral, se você não sabe se posicionar na sua empresa, se você não se coloca, se você não tem uma comunicação assertiva, se você não tem coragem de dizer aquilo que você quer dizer, na maior parte do tempo, você não só vai abalar suas relações profissionais, como vai abalar os seus relacionamentos pessoais.
Então, é sim extremamente importante que a gente busque esse equilíbrio. Pessoal, porque são os relacionamentos, as relações que sustentam a nossa vida. Ninguém faz nada sozinho, nada. Tá? Então, eu preciso das relações, somos seres sociais. Eu acredito que de todas as lives que eu faço aqui, eu falo essa frase, somos seres sociais. Tá? Então, eu sempre vou buscar me conectar com as pessoas. E quando eu não consigo fazer isso de uma forma assertiva, que é esse exemplo que eu estou te dizendo, isso mexe comigo. Então, de alguma forma, essas emoções, elas estão dentro de mim e uma hora ou outra eu coloco isso pra fora. O problema é que quando eu deixo chegar no limite, eu estouro de uma forma não assertiva, tá? Então, pessoal, e a gente também tem uma tendência a culpar o outro. E eu falei disso brevemente no início, eu também vou falar disso, tá? Comece a reparar e olhar para você agora. O quanto você olha para sua vida e em uma situação que você fica chateado, o quanto você olha para essa situação e fala, poxa, o que eu posso fazer para mudar essa situação? Ou o quanto você culpa o outro. Ah, porque fulano só pensa nele. Ah, porque fulano não faz nada direito. Nossa, fulano nem soube me explicar o negócio direito. Peraí, vamos respirar e olhar, tá? Teve essa situação, tal coisa aconteceu, mas e o que eu posso fazer nessa situação? Porque enquanto ficarmos culpando o outro, a gente não vai achar solução. E uma outra coisa que é o seguinte, enquanto eu estou preocupado com o outro, né? Preocupado não, estou ali no mundo da acusação, culpando o outro por algo que aconteceu, o outro tá lá te culpando pelo que aconteceu. Dessa forma, ao invés de ter uma aproximação, vocês se afastam. Ou você acha mesmo que o outro tá lá refletindo e falando, nossa, eu vacilei mesmo, foi feio. Claro que pode acontecer, mas em geral não é isso que acontece. E aí eu quero só explicar o que são essas conexões. E é independente se é no âmbito profissional ou no âmbito pessoal, né? Imagina que você é uma bolinha. Essa bolinha é formada das suas experiências, das suas crenças, das suas memórias, daquilo que você acredita ser certo ou errado, das suas próprias regras, daquilo que te falaram que é certo ou errado, daquilo que você viu, ouviu e sentiu quando criança. Você é essa bolinha que é formada dessas coisas. A outra pessoa é essa bolinha formada das coisas dela. Então são as experiências dela, as memórias dela, o que ela acredita que é certo e o que é errado, o que ela ouviu, o que ela sentiu, as lembranças que ela tem quando criança, tá? E aí agora pega essas duas bolinhas e elas vão se relacionar. Por que existem muitas falhas de comunicação e existem muitas falhas nas relações? Porque as pessoas esquecem que somos seres diferentes, que temos as nossas próprias experiências, que temos as nossas próprias crenças. Então imagine que a comunicação é juntar essas duas bolinhas e ter uma interseção ali no meio. Ó, vê se vocês conseguem. A comunicação eficiente seria você conseguir achar qual que é esse ponto em comum entre vocês, ao invés de focar na diferença. E aí, quando eu quero me comunicar com o outro, eu vou focar nisso que tem de comum entre a gente e não o que tem de diferente. E eu também passo a olhar se eu penso dessa forma, fulano pensa daquela forma, até que ponto eu posso abrir mão, ceder um pouco e até que ponto eu não posso, porque também não é para você abrir mão de si totalmente. Eu já até citei aqui rapidamente, não é você aceitar o outro, tudo que o outro impõe para você. A comunicação assertiva, ela também passa por você colocar o seu próprio limite. Então, é entender o que eu estou disposto a ceder para a gente achar esse ponto em comum e o que eu não estou disposto a ceder. Qual que é o meu limite? E como colocar de uma forma assertiva que eu não estou disposto a ceder. Que aquilo ali é importante para mim, que aquilo ali eu não abro mão. E é a partir disso, a partir dessa contextualização, que eu vou trazer para vocês pontos de como se comunicar melhor, tanto no profissional quanto no pessoal. Pessoal, fala para mim se ficou claro, se tem alguma dúvida até agora, porque hoje o assunto é bem complexo. Hoje o pilar do conteúdo, né? Lembrando que toda semana eu faço 3 lives. Pilar mão na massa, às segundas-feiras. Pilar do conteúdo. E o pilar da troca, que é a sexta-feira. Caleu tá aí também, que bom, Regina, focar no que tem em comum. Exatamente, Regina, exatamente. Então deixa eu só beber uma aguinha aqui.
E aí, pessoal, por que muitas vezes ficou bem claro, Clara? Que bom, Caleu. Gente, esse é Caleu e a Regina, que são meus alunos. Ai, que bom ter vocês aqui. Eu fico tão feliz quando vocês aparecem por aí. Pessoal, eu queria falar com vocês um pouquinho, que, de novo, eu já comentei que eu recebo bastante mensagem falando assim, Clara, nossa, eu em casa eu não tenho muita paciência, eu acabo estourando demais, acabo brigando mais, e no trabalho não é assim, no trabalho eu acabo tendo mais paciência. E existem alguns motivos para isso, eu já comentei com vocês da intimidade, mas também eu gostaria de até refletir aqui com vocês, junto com vocês nessa troca, que existem algumas diferenças. Primeiro, que o pessoal do trabalho, você convive porque você quer manter o seu trabalho. Tudo bem que as relações, a família, muitas vezes nós escolhemos também, né? Então eu escolho com quem que eu vou casar, mas eu não escolho os filhos, eu não escolho meu pai, minha mãe. E não tô falando que se você escolhesse para você não escolher eles não, tá? Eu estou dizendo que como eu cresci a vida inteira com aquelas pessoas, eu conheço aquelas pessoas muito mais a fundo do que eu conheço as pessoas de trabalho. As pessoas do trabalho. E no trabalho é muito mais fácil eu ficar na superficialidade do que ir profundo, tá? Outro ponto do trabalho, pessoal, que no trabalho, na maioria das vezes, vocês têm metas compartilhadas. Então, vocês têm um objetivo bem definido para todos vocês. Então, quando você entra numa empresa, na sua equipe, uma das primeiras coisas que seu novo gestor te fala é, o nosso objetivo é tal coisa. Então, vocês têm objetivos em comum, vão todos caminhar para aquele objetivo. Em casa, claro que se você escolheu casar com aquela pessoa, ou se você cresceu ali, a tendência é que seus valores sejam muito parecidos, né? A tendência é essa. Mas mesmo assim, às vezes vocês podem ter objetivos diferentes, tá? Uma outra coisa, no profissional, normalmente eu tenho um líder que está direcionando. Mesmo que você seja líder, pode ser que você tenha um líder. Então, ou você está direcionando a outra equipe. Então, se você tem uma outra pessoa ali te direcionando, imagina no seu relacionamento se você tivesse uma pessoa falando, não, pessoal, é para esse caminho aqui. Não, agora você vai ter que ceder porque fulano, vamos seguir o caminho de fulano. Você consegue perceber que como tem essa pessoa dando a direção ali no profissional, acaba facilitando, porque muitas vezes você aceita mesmo sem concordar. Quando em casa, na intimidade, você acaba não abrindo mão, acaba não cedendo, muitas vezes. E a outra coisa é que, como eu não tenho uma relação, eu acabo não cobrando do outro, não exigindo do outro que o outro atenda às minhas necessidades, como eu faço em casa com as minhas relações pessoais, com essa exigência que eu tenho em casa, que eu espero que o outro atenda às minhas expectativas. Tá? Então, são alguns pontos aí que facilita essas relações no profissional. E é muito mais fácil eu ignorar, né? Às vezes, falar, fulano. Só que o problema de eu ignorar, o problema de eu engolir sapo, o problema de eu não me posicionar é que o reflexo vai para a comunicação lá em casa, como eu falei aqui no início da live, tá bom? Então, prestem bastante atenção nisso. E aí, gente, lembrando agora que comunicação não é o que eu falo, as minhas atitudes é comunicação, os meus comportamentos, tudo isso é comunicação, tá? Só estou reforçando porque agora a gente vai falar um pouquinho sobre como eu posso ter essa comunicação mais assertiva nos dois âmbitos, profissional e pessoal. Olha que legal que a Cris falou. Os filtros que usamos no trabalho são diferentes. Assim ficamos em pontos diferentes na comunicação. Exatamente, exatamente. É como se eu ocupasse um papel diferente, né? E de fato é um papel diferente. Nós somos seres humanos que temos vários papéis na nossa vida. Só que nós não somos pessoas diferentes. Isso tem que ficar muito claro na sua cabeça. Então, um comportamento seu no trabalho vai refletir na sua casa. Nós somos um sistema, tá? Que somos todos conectados. Então, se eu fiquei chateado com alguma coisa no trabalho e não coloquei isso para fora de forma assertiva, isso vai refletir depois. Eu chego em casa com a paciência desse tamanhozinho, qualquer coisinha que acontece, eu já estouro no outro, tá? E aí, gente, lembrando que no profissional,
sempre tem, né? Sempre não, mas muitas vezes tem aquela pessoa que eu não vou muito com a cara, e o que muitas vezes eu faço, eu e muitas pessoas? Escolho me afastar. E quem sou eu para dizer aqui que isso é errado, você precisa desenvolver uma relação? Eu não vou falar isso com você porque eu acredito também, apesar de ser eu sou muito a favor de me esforçar para entender o outro, isso chama empatia, mas eu também sou muito a favor de, se existe alguém que você não se sente bem perto daquela pessoa, às vezes a melhor escolha é se afastar por você, pela sua saúde, tá? Então, deixa eu só ver aqui as horas. Apesar de ser uma pessoa que vou sempre defender o diálogo, eu vou sempre defender as relações, vou sempre defender que você tente, que você use a empatia, a compaixão, o respeito. Se tem alguém que você não se sente bem perto daquela pessoa, eu vou dizer a respeite, mas não se aproxime tanto, tá? Essa é a minha dica. Então, você não precisa prometer amizade para as pessoas que você trabalha, sabe? Você não precisa ficar super íntimo dessas pessoas que por algum motivo você não se sente bem. Agora é importante olhar para isso, tá, gente? Então, se tem alguma pessoa no seu trabalho que te faz, até energeticamente falando, para quem acredita nisso, né? Que te faz se sentir mal, dá uma olhada para isso e entenda. É muito interessante que você faça essa autoanálise sua e entenda por que tem algo naquela pessoa que me incomoda tanto. Porque muitas vezes o que eu vejo no outro é o que eu não quero olhar para mim, tá? E aí, pessoal, então vamos trazer algumas dicas aqui de como ter essa comunicação assertiva, de como me posicionar no trabalho, no profissional, para eu chegar em casa e ter uma relação melhor, uma relação mais leve, e vice-versa também, como expor a minha opinião dentro de casa, para que eu não chegue no trabalho e coloque tudo para fora e busque culpados que às vezes não tem nem nada a ver com aquela história. E também como eu posso olhar para o outro e entender que o outro também tem toda aquela experiência, tem toda aquela vida dela, tem todas aquelas crenças dela, tem todo aquele momento antes do seu encontro. O que isso significa? Imagina que você chega, o seu chefe está super estressado, já chegou brigando com você, dando um feedback, sei lá, você fez tal coisa, de tal forma. Como que eu consigo ter inteligência emocional, controle do meu comportamento, não é nem das minhas emoções, como eu consigo lidar com essas minhas emoções para controlar um comportamento quando o meu chefe faz coisas desse tipo, ou um colega de trabalho, tá? Então vamos falar sobre isso aqui agora. E aí lembrando que agora não tem mais separação. Estamos falando de relações, de conexões, de achar pontos em comum. E eu vou usar um pouquinho aqui, eu vou trazer 2 conceitos para vocês que eu utilizo muito. Um é da comunicação não violenta e outro eu falo bastante aqui da comunicação assertiva. O que seria a comunicação assertiva? Então, a comunicação assertiva, gente, basicamente, ela é eu colocar aquilo que eu penso, expor aquilo que eu penso, de uma forma que eu mostre qual é o meu limite e também não invado o limite do outro. Então, não é eu apontar dedo e falar você tá errado, você não devia ter feito dessa forma. É eu falar de mim e como eu me senti em determinada situação. Então, vamos supor que você estava no trabalho, foi super estressante, você teve uma leve discussão com alguém ou discordou com alguém em algum ponto, e, enfim, você chegou em casa super chateado. Como você pode ser assertivo para que isso não cause um conflito com pessoas que você ama e que você não quer causar conflito? Vamos pegar esse exemplo. Como que você poderia fazer isso? Aí tem várias opções, tá? E aí depende do que funciona pra você. Mas uma dessas opções é você ser sincero. Chegar em casa e falar, olha, hoje pra mim o dia foi muito cansativo. Eu não quero conversar agora. Posso ter o meu espaço? Isso é colocar um limite. Mas não é falar, porque vocês fazem tudo errado. Porque eu chego em casa, quero descansar e vocês estão aqui fazendo bagunça. A sua raiva, o seu cansaço não tem nada a ver com a bagunça do outro. Às vezes a bagunça do outro foi um gatilho para você estourar. Tá? Então, a primeira coisa, o primeiro passo é você olhar para dentro e assumir como você se sente. Tô cansado, tô chateado por alguma situação que aconteceu no trabalho. E aí, depois você vai pedir e vai falar assim, olha, eu quero um tempo para mim.
Isso se você precisa de um tempo pra você. No meu caso, eu gosto de conversar quando alguma coisa... Quando eu fico chateada e alguma coisa acontece, eu gosto de colocar pra fora. Então, como que quem se identifica aí com a minha situação? Eu chegaria em casa, cansada, tive uma discussão ali no trabalho, alguma coisa que me deixou chateada, falaria, olha, hoje eu tô muito cansada. Eu quero só falar, você pode me ouvir? E pronto. E aí, o que é isso, pessoal? Isso é um pedido de empatia. E aí, se a outra pessoa te der esse espaço, você pode só colocar pra fora. Então, você precisa entender o que faz sentido pra você. Mas nos dois casos, perceba que tem uma situação em comum aqui. Nos dois casos, você fala como você se sente. Tá? Você assume que você passou por alguma situação que não foi confortável pra você. Tá bom? Isso é algo que a comunicação não violenta traz, de que eu preciso assumir as responsabilidades dos meus sentimentos ao invés de ficar acreditando que o outro é culpado por aquilo que eu tô sentindo. Tá? E o contrário também é possível, tá, gente? Se aconteceu alguma coisa em casa que me deixou chateado e eu cheguei no trabalho cansado ou qualquer outra coisa do tipo, eu posso... E aí é claro que aí vem a liberdade que você tem com as pessoas, mas eu posso falar, olha, eu tô um pouco cansado hoje, posso ter um tempo rapidinho? Vou ali sentar na outra mesa, vou ficar um pouquinho mais distante, qualquer coisa é só me chamar. Então, entenda o que funciona pra você. Mas nunca, nunca, nunca jogue a culpa do outro, a culpa da sua emoção no outro, tá? E aí, pessoal, a comunicação assertiva, ela passa por escutar também. Não é apenas falar, tá? Então, se eu quero me comunicar de forma assertiva com a outra pessoa, eu também preciso ouvir atentamente. E quando eu falo ouvir atentamente, eu falo também de entender o que se passa por trás do comportamento daquela pessoa. Então, agora imagina você em um outro papel. Imagina você no papel do colega de trabalho que brigou, o colega de trabalho daquela pessoa que brigou em casa e chegou no trabalho estressado e brigou com você. Você tem o papel de ouvir e entender que por trás daquela briga, por trás de tudo aquilo que aquela pessoa está falando, por trás de todo aquele estresse, existe alguma coisa. Então, é a sua habilidade, e isso é desenvolvido, tá? Isso é treinável, de você olhar e falar, nossa, fulano foi um pouquinho grosso comigo, falou de forma estranha comigo, mas o que será que ele tá passando? O que será que se passa por trás, atrás daquele comportamento dele? O que será que aconteceu com ele de manhã? E às vezes não foi nenhuma briga, às vezes ele furou o pneu no meio do caminho. Só que o que acontece, pessoal? Como não temos esse costume de trabalhar a empatia, e a empatia também faz parte dessa comunicação assertiva, eu tendo fulano foi grosso comigo. Eu tento apontar o dedo e ao invés de buscar entender e ser empático e compassiva, que vem de compaixão, entender que aquela outra pessoa também tem os problemas delas, também tem os desafios dela, eu sempre tô querendo o meu umbigo. Fulano foi grosso comigo. Então, pessoal, a comunicação, ela não é só sobre o que eu tenho a dizer. Ela é muito como eu percebo o outro também. Porque através de como eu percebo o outro, eu entendo em qual momento eu posso dizer o que eu quero dizer. Como eu posso dizer o que eu quero dizer. Será que agora é a melhor hora para falar aquilo? Entender isso tudo faz parte de uma comunicação assertiva. Tá? Entender como eu me sinto nesse processo também faz parte de uma comunicação assertiva. Colocar o meu limite, pessoal, não sei se fica tão claro quando eu falo sobre entender o meu limite, o que eu quero dizer é, quando eu não coloco um não, eu estou ultrapassando o meu limite. Não é o outro que sempre me pede as coisas, sou eu que não falei não. Poxa, por que eu não consigo falar não? Ao invés de eu ficar, porque fulano é folgado, fulano sempre me pede as coisas. Olhe pra você e entenda, o que eu preciso trabalhar que eu tô com dificuldade de falar com a pessoa que eu não quero fazer isso? Alguém aí tem dificuldade de falar não, gente? Alguém se identifica com isso? Me conta aqui. E aí, gente, enquanto eu sei que tem
uma demorinha aí, daqui a pouquinho a resposta de vocês começam a chegar. Eu vou falar um pouquinho dos tipos de comunicação e como eu posso usar a própria comunicação não violenta, que é uma metodologia, que é uma ferramenta, na verdade é uma consciência, né? Regina, algumas vezes sim, precisa entender, né, qual que é, por que eu não falo não. E então eu vou falar com vocês um pouquinho o que é a comunicação assertiva, de onde vem essa comunicação e como, usando a comunicação não violenta, que é essa consciência, eu posso usar e ter uma comunicação mais assertiva. Então entenda o seguinte, existem 3 tipos de comunicação, basicamente, existem mais, tá, gente? Mas em geral, é uma comunicação passiva, que é aquela pessoa, como a Regina compartilhou, que algumas vezes tem dificuldade de falar não. É aquela pessoa que coloca os outros em primeiro lugar. Então, a opinião do outro é mais importante do que a minha. O que o outro tem para fazer, a tarefa do outro é mais importante do que a minha tarefa. Ou seja, eu falo não para mim para eu não falar não para o outro. O que mais da comunicação passiva? A comunicação passiva, pessoal, você vê na postura. A pessoa tem medo, ela se fecha, ela é insegura. Muitas vezes o tom de voz dela é um tom de voz baixo, porque ela não quer ocupar espaço. Ela tem tanto medo de invadir o espaço do outro, que ela é como se ela permitissem que invadisse o dela. Tá? Quando eu falo em espaço, gente, imagina mesmo, todos nós temos um espaço pessoal. Tá? A gente tem isso, todos nós temos. Eu na vida. Olha, vamos olhar para isso então, hein? Por quê? A comunicação passiva, por que ela é prejudicial para a própria pessoa? Porque ela invade meu espaço, ela me deixa chateada. Quantas vezes? E aí, ó, Samuel, acho que é Samuel. Fala aí pra mim se é Samuel. Quantas vezes você deixou de se posicionar, veio uma outra pessoa, falou uma coisa muito parecida e aí foi aplaudido e você perdeu aquela oportunidade? Ou, Samuel, tá bom. Quantas vezes você fez alguma coisa sem querer fazer? Fez porque não conseguiu falar não? Quantas vezes alguém te ofendeu e você pegou aquela ofensa e se culpou ainda? Mesmo você achando que você estava certo, às vezes você ainda se culpou, não teve coragem de mostrar o seu ponto de vista. Olha, não, nessa situação, desculpa se você ficou chateado, mas não era a minha intenção. Eu não sou egoísta, não. Não se posicionou. E aí falou, eu sou mesmo egoísta. Então, quantas vezes? Essa é a comunicação passiva, tá, gente? É um extremo. O outro extremo é a comunicação agressiva. É a pessoa que fala alto, aponta dedo, critica, mostra os erros das pessoas. Essa pessoa, gente, olha isso. Por tanto medo de ter o seu espaço invadido, ela invade o espaço do outro. Perceba que eu usei a palavrinha medo, tá? O medo da comunicação passiva, da pessoa com essa comunicação passiva, é medo de desrespeitar o outro, medo de invadir o espaço do outro. Então, ela permite que invadam o seu. Por um outro lado, as pessoas com comunicação agressiva também têm medo, por mais que não pareça. O medo delas é de serem invadidas. Então, elas falam, opa, nesse espaço aqui ninguém passa, então eu vou invadir o seu espaço para não correr o risco de você entrar no meu espaço. Então, ela aponta dedo, critica, aponta defeito, ofende muitas vezes, fala mais alto, tem a linguagem corporal de uma pessoa com uma comunicação agressiva, ela é mais pra cima mesmo, tá? E aí, gente, precisamos olhar para essas duas situações como duas situações difíceis de ser, tá? Nem quem é agressivo gosta de ser assim, nem quem é passivo gosta de ser assim. E o equilíbrio tá na comunicação assertiva. Pode ser, muitas vezes a pessoa sai da comunicação passiva aqui, ó, ela tá toda boazinha aqui, né, toda na dela, de repente ela estoura, do nada. Aí ela sai da passiva e vem pra agressiva, isso acontece às vezes, tá? O ideal, pessoal, é o equilíbrio, é a comunicação assertiva, que caminha entre esses dois. E o melhor é ter a consciência de caminhar entre esses tipos de comunicação. Tá? Agora, o que eu quero que vocês reflitam? Se na sua casa, nas suas relações pessoais,
qual é o seu tipo de comunicação, e nas suas relações profissionais, qual é o seu tipo de comunicação. Pode ser que seja o mesmo tipo, pode ser que não, e apesar, como eu disse, né, apesar de sermos a mesma pessoa, às vezes eu vou engolindo sapo aqui, tô engolindo no trabalho, chego em casa e explodo. Então eu caminho entre essas duas comunicações. Clarinha, podemos ter tudo da comunicação agressiva, mas não conseguir falar não? Sempre estar pronto para fazer pelo outro e deixando suas tarefas para depois? Flavinha, podemos, porque é o seguinte, pessoal, somos seres humanos, tá? Então, tudo isso que eu estou dizendo para vocês são tendências. Nenhum ser humano é igual a outro. Agora, qual que é, Flavinha, o motivo pelo qual você tem medo de falar não? É isso que precisa investigar. Quando vem alguém e te pede alguma coisa, de duas uma, ou você não tá tão engajada naquilo que você tá fazendo, e pode olhar para isso também, tá? Às vezes você tem que fazer alguma coisa sua, mas você não tá tão engajada. E se não tem engajamento, qualquer coisa que te peçam vai ser mais interessante para você. Então perceba que, não sei se é o seu caso, tá? Mas perceba que nesse exemplo que eu dei, não é que você não falou não para o outro por dificuldade, é porque não tem engajamento no que você está fazendo. Se for esse o caso, perceba que também é uma ação pensando no seu limite, buscando o engajamento para você. E o outro lado é, eu vou falar não porque tenho medo de, não vou falar não porque tenho medo de desagradar o outro. Nesse momento, precisa investigar quais são os seus pensamentos, que geram quais sentimentos, que geram seus comportamentos. E nesse caso, de falar sim. Fez sentido isso? Então, dá uma analisada. Em qual situação, no momento que alguém te pede para alguma coisa, o que você pensa? Qual que é o seu motivo para não falar não? Qual é o seu motivo para falar sim? E eu vou te dar o meu exemplo, tá, Flavinha? Eu sou uma pessoa que tem dificuldade de falar não, mas não é no sentido de colocar o meu limite. Quando algo me incomoda, isso eu consigo dizer, eu consigo falar, olha, daqui não dá, não passa daqui. Consigo me posicionar dessa forma. Mas eu tenho muita dificuldade em falar não para experiências. Então, se alguém fala assim comigo, Clara, meu aniversário. Eu falo, não, vou tá lá, pode contar comigo. Aí vem outra pessoa, Clara, meu aniversário. 2 horas depois eu falo, não, pode contar comigo. A minha grande dificuldade é dizer não para experiências, para estar com pessoas. Quando eu investigo isso, eu entendo que eu tenho medo de... É tipo um medo do abandono mesmo, sabe? Pô, se eu não for, o que vão esquecer de mim, será? E aí, a partir do momento que eu reconheço isso, porque esse reconhecimento é o mais difícil, tá, gente? É difícil reconhecer isso. Tipo, nossa, quando eu não vou nessas experiências, no meu caso, o que acontece? O que acontece dentro de mim? Por que eu não consigo falar não? Qual é o meu medo que tá ali por trás? É muito difícil eu assumir isso. Mas é isso que vai te dar uma resposta, tá? Eu posso ser passivo no trabalho em caso agressivo? Pode, Samuel. Olha só o que acontece nesse caso seu, Samuel. Foi até o exemplo que eu dei no inicinho da live. Às vezes você tá lá no trabalho, aí alguém falou uma coisa que você não gostou, engoliu. Aí vem alguém e fala uma opinião diferente da sua, você fala, ai, não vou discutir porque eu não quero gerar conflito. Aí vem o seu chefe, manda você fazer uma coisa que você não concorda, mas você pensa, ah, é meu chefe, vou fazer. E isso você tá engolindo sapo. Aí você chega em casa, qualquer coisinha que acontece, louça tá suja. Ah, porque vocês não limpam louça, eu chego em casa cansada e a louça tá suja. Não foi a louça que tá suja que fez você estourar. Não foi a louça suja que fez você ser agressivo. Tá? Então, Samuel, qual que é o problema? Enquanto você não achar o equilíbrio no trabalho, você vai continuar sem equilíbrio em casa. Sou tipo 7. Sou bem gulosa por experiências, né? Exatamente, isso aí. Outra coisa que eu tenho dificuldade de falar não é... Pra ajudar as pessoas mesmo. Tem muita dificuldade de falar não. Todo mundo que me manda direct, eu respondo e mando áudio. Quem já me mandou direct aí sabe. Tenho muita dificuldade.
Isso é algo que eu não quero falar não mesmo, tá? Eu escolho mandar mensagem. Mas, por exemplo, se uma pessoa me manda uma mensagem à noite que eu gostaria de deixar para outro dia, hoje eu já faço isso, então quem me manda mensagem pode, normalmente, eu acabo deixando para outro dia. Se for depois, eu paro de olhar no meu celular em um certo horário, e aí eu vejo meu celular vibrando, eu olho, é uma mensagem no Instagram. Aí no inicinho eu tinha muita dificuldade de responder, de não responder na hora. Eu pegava, acabava respondendo. Então eu estou trabalhando isso. Perceba, gente, que eu falo aqui com vocês que é uma evolução para sempre, tá? Então até eu que trabalho com isso, que me aprofundo muito nos estudos, é uma consciência o tempo inteiro. De nada, Samuel, de nada. Fez sentido, Samuel? Me conta se fez sentido, tá? E aí vamos lá, como então ter o equilíbrio? Tá bom, claro, entendi que eu sou passivo no trabalho, entendi que eu sou agressivo em casa, ou entendi que eu sou passivo nos dois, ou que eu sou agressivo nos dois. Como então encontrar esse equilíbrio? E aí eu vou trazer para vocês já até falei, né, um pouquinho de olhar para si, um pouquinho de falar como você se sente, ao invés de falar o que o outro deveria ter feito, o que o outro não fez, o que o outro deixou de fazer. Ei, Gabi, seja bem-vindo. Que bom você por aqui. Que bom que fez sentido, Samuel, que bom. Então, primeiro passo da assertividade, pessoal, primeiro é ter confiança, tá? Confiança no que você tem a dizer, confiança na sua opinião, acreditar naquilo que você quer compartilhar. E quando você não acreditar, você pode ser sincero também. Isso precisa ter confiança para você conseguir fazer isso. Como assim? Às vezes eu quero dar uma ideia, aí eu falo, gente, eu vou dar uma sugestão que eu não sei se vai funcionar, mas eu quero saber a opinião de vocês. Então, às vezes, eu ainda não comprei 100% aquela ideia, mas eu acredito que possa ser uma ideia que possa contribuir e com a junção da contribuição das outras pessoas, pode se tornar uma excelente ideia. Então, às vezes, você tá com uma ideia que não tá perfeita, mas você tá inseguro de dizer aquela ideia exatamente porque você sabe que ela não tá perfeita. Então, a dica para você fazer isso, para você colocar ela, gente, essa é uma dica de ouro, tá? É você falar, pessoal, eu tenho um inicinho de uma ideia que eu quero a contribuição de vocês pra gente construir uma ideia melhor ainda, que eu sei que ela pode ficar melhor. Olha só que legal, o caso da Regina é o contrário de Samuel. Ela falou, no lado profissional, eu não tenho medo de dizer não, nem para amigos. Mas quando estou em um relacionamento, eu preciso aprender a dizer mais não. E olha que interessante, pessoal, são esses exemplos que eu amo quando vocês trazem, porque isso só comprova aquilo que eu tô dizendo, que somos seres diferentes. Por trás, pessoal, por trás de todos os nossos comportamentos indesejados, existem necessidades não atendidas. Então, quando eu não falo não para o outro, qual a necessidade minha que eu estou atendendo? Muitas vezes eu estou buscando ser amada, estou buscando ser reconhecida. E aí precisa entender. E tá tudo bem, tá, gente? Eu acho que por muito tempo ficamos presos em algo de que eu não posso querer reconhecimento, eu não posso querer ser amado. Claro que pode, e você quer isso, porque você é um ser humano, e existem necessidades básicas que nós todos compartilhamos. Então podemos sim aceitar que sim, eu quero reconhecimento pelo meu trabalho. Sim, eu quero ser reconhecida pelo que eu faço. Sim, eu quero ser amada, eu quero me sentir amada. Sim, eu preciso descansar de vez em quando. Então, a minha ideia com isso tudo aqui que eu trago para vocês, é que aceitamos a nossa humanidade, que sejamos mais humanos mesmo. E vamos entender que se eu sou um ser humano e tenho essas necessidades, o outro também é um ser humano e tem as necessidades dele, como eu posso fazer com que as minhas necessidades não ultrapassem as necessidades do outro? Tá? Então, como eu posso atender uma necessidade minha, que é, por exemplo, falar sim para algo que é meu? Tá? Às vezes eu não falo não, eu acabo não atendendo uma necessidade minha, isso me gera uma frustração, no fundo, às vezes eu não falo, eu não preciso verbalizar isso, mas no fundo eu tô aqui bravo porque fui fazer uma coisa que eu não gostaria de ter feito.
Agora, como eu posso falar não para outra pessoa sem que eu também não o magoe? Ou seja, não atendo uma necessidade dele. E aí entra na assertividade. Algumas dicas aqui para você falar não, né? Você pode primeiro agradecer, olha, obrigada pela oportunidade, obrigada por pensar em mim para aceitar esse projeto, obrigada por confiar em mim, agora não dá. Agora eu estou fazendo outra coisa. Tudo bem se eu fizer isso amanhã? Aí se a pessoa for urgente, ela vai falar, não, tem que ser pra hoje. Você fala, nossa, então agora não dá. Procura outra pessoa. Você pode sugerir outra pessoa. Falar, tenta falar com fulano. Outra coisa que você pode fazer, gente, que essa dica é genial, que eu amo, ter uma agenda. Às vezes a pessoa vem falar alguma coisa com você, mesmo um chefe, tá? Aí você fala assim, tá, deixa eu só conferir aqui. Você pega a sua agenda, você vai ver lá, tá lá na sua agenda todo o seu cronograma. Você fala, chefe, tô vendo aqui que se eu for fazer essa atividade, eu não vou dar conta de terminar essa outra que eu estou fazendo. Qual que é a prioridade? Você falou não, mostrou pro seu chefe muita seriedade, muito comprometimento, e você mostrou pra ele que você até tem a intenção, mas que naquele momento de fato não dá. Só que o que acontece muitas vezes? A pessoa vai acumulando trabalho, acumulando, o chefe vem, pede alguma coisa, vem um colega, pede alguma coisa, a pessoa, ela acaba se desgastando, fica tão cansada, e acontece igual o Samuel compartilhou aqui. Fico super desgastado, chego em casa muito cansado, não tenho tempo de brincar com as pessoas, com as crianças, se eu tiver filho, com os cachorros, se tiver cachorro, de conversar com os meus pais, se eu morar com os meus pais. Por quê? Porque eu desgastei toda a minha energia porque eu não consegui falar não no trabalho. Pessoal, tá claro para vocês que a sua comunicação no trabalho reflete a sua comunicação com as pessoas, no seu âmbito pessoal e vice-versa? A ideia dessa live de hoje é esclarecer isso para você e trazer para sua consciência o motivo pelo qual você precisa buscar um equilíbrio. Você precisa olhar para isso e entender que enquanto eu continuar com uma comunicação passiva, engolindo sapo em um lado, do outro lado vai explodir. Tá? Então eu preciso encontrar esse equilíbrio da assertividade. Que também passa por ser honesto em casa. Quando eu chego em casa, eu tô cansado, eu falo, olha, tô muito cansado hoje, tô muito chateado hoje, não quero conversar agora. Gente, fala pra mim aí se faz sentido. Tô gostando dos coraçõezinhos aí. Quem tá gostando, dá coraçãozinho, gente. Eu amo receber coraçõezinhos, amo mesmo. Gente, essa hora aqui com vocês passa voando. O reloginho tá ali atrás, eu tenho que ficar de olho, porque senão o Instagram nos corta aqui. Pessoal, deixa eu ver aqui o que mais que eu preparei pra vocês. Pessoal, a ideia é desenvolver a inteligência nas relações. É isso. É exatamente isso que você precisa ter consciência. Como eu posso me conectar com as outras pessoas, transmitir confiança, porque sim, é importante transmitir confiança. Até porque, pessoal, quando uma pessoa bate... Como conseguiu ler minha vida? Sim, alinhar prioridade com o chefe antes de dizer não. Isso aí. Pessoal, quando o seu superior entende que tudo é prioridade, isso tem que ser conversado, tá? Porque, talvez não é que o seu superior entenda que tudo é prioridade. Ó, gente, eu vou falar uma super sacada agora, hein? Anota. Talvez essa é a sua interpretação do comportamento dele que nunca foi dito. A gente faz isso o tempo inteiro, interpretamos as coisas. Olha só, vou dar um exemplo. Fiz um trabalho que eu não gostei muito. Fiz um relatório, não tô muito feliz com o meu relatório, mas o prazo era aquele, enviei pro meu chefe. Vem o meu chefe, mal-humorado, alguma coisa aconteceu, ele veio, falou alguma coisa comigo. Clara, é preciso tal coisa, tal coisa, tal coisa. Na hora, eu interpreto aquele comportamento dele e associo ao meu relatório que eu não estou feliz. E falo, meu chefe também não gostou do meu trabalho. Quem foi que disse que meu chefe não gostou do meu trabalho? Eu, baseado em um comportamento que ele teve, baseado em uma interpretação que eu tive do comportamento dele.
Então, Mari Filete, não sei, é Mari, vou te chamar de Mari. Se não, se não for, você me fala aí o que é, qual que é seu nome, eu só posso chamar de Mari. Vamos ter muita certeza se o seu superior entende que tudo é prioridade ou se você está interpretando isso. E talvez, por que você esteja interpretando isso? Porque o teu superior vai te passando as coisas, e você nunca falou com ele assim, chefe, superior, gestor, precisamos decidir, olha, porque a deadline desses dois aqui é em cima e eu não dou conta de fazer os dois. Será que eu posso pedir ajuda de fulano? Pessoal, o fato é, eu não tô falando para vocês não fazerem o seu trabalho não, tá? Se você foi contratado para aquela função, você precisa dar conta daquela função. E se você quer ser promovido, se você quer se destacar, precisa mostrar que você ainda dá conta de fazer além. Isso é fato, tá? Isso é a interpretação do mundo corporativo. Agora, se você, de fato, não consegue entregar aquilo ali, porque presta atenção, gente, se você não for honesto com seu superior, se você não for sincero, você não vai entregar. Isso queima ainda mais o seu filme. Se você fala que vai entregar uma coisa e não entrega. Tá? Pior do que você falar com seu chefe que você não dá conta, é você falar que dá conta e não dá. Faz sentido isso? Mari mesmo, que bom, vou fazer isso amanhã. Mostra pra ele, conversa e mostra como você se sente também nesse sentido. Fala que você quer entregar tudo, mostra que você tá com essa intenção, sabe? E às vezes, se por exemplo, chefe, eu estou com medo de não dar conta de entregar tudo. Às vezes você dá conta, mas às vezes tem medo. E aí é claro que depende muito da sua relação com o seu gestor, tá? Eu tinha uma relação muito boa com o meu gestor, o meu último gestor principalmente, então eu tinha essa abertura. E hoje em dia eu sei que existem muitos gestores que são bem humanos mesmo e vão entender. Às vezes ele não tem consciência da quantidade de coisas que você tá fazendo, tá, Mari? Então é importante você mostrar para ele isso. Pessoal, faz sentido isso para vocês? Deixa eu ver aqui. Então, gente, deixa eu ver aqui minhas anotações. Ó, o que eu quero resumir aqui para vocês? A sua comunicação no âmbito profissional ou no pessoal é reflexo no âmbito profissional ou pessoal. É reflexo, tá? Não tem jeito de você falar, ai, não é não, eu consigo separar a minha vida. Não consegue nada, você é uma pessoa só, suas emoções vão acumulando se você não for assertivo. O ideal é que você busque sempre um equilíbrio. Entender, outro ponto que eu falei aqui, só para enquanto vocês mandam aí as dúvidas, e eu tô de olho aqui na hora, entender que somos seres humanos que nos conectamos e temos uma parte em comum, mas tem muita coisa que não é comum. Então, como que eu posso focar naquilo que é comum entre eu e você? Uma dúvida, como posso mostrar que o tratamento dele comigo é diferente que os demais do time? Vamos lá, Mari, de novo, precisamos tomar cuidado com a interpretação, tá? Eu não entendi se ele te trata melhor ou pior que o time, mas independente disso, como que você pode falar para ele? Primeiro, você precisa ter certeza que isso não é uma interpretação sua. Como que você faz isso? Analise os comportamentos. Em quais momentos, observa em quais momentos ele te tratou diferente. Não é, chefe, meu tratamento é diferente. É, chefe, tal dia você falou assim com fulano e no mesmo momento eu fiz exatamente a mesma coisa e você falou assim comigo. Você precisa olhar para o comportamento, tá? Você precisa trazer o fato. Porque se você falar com ele, chefe, você me trata pior que os outros, agora eu vi sua mensagenzinha aqui, seu comentário, você me trata pior que os outros, o seu chefe vai armar a defensiva. Por quê? Porque ele é ser humano. Ele vai falar, não te trato, coisa da sua cabeça. Tá? E aí o primeiro ponto que você precisa entender é, será que não é coisa da sua cabeça? Segundo ponto, você precisa saber o fato. Então você não vai falar com ele que ele te trata diferente. Você vai falar, chefe, tal dia, tal coisa aconteceu, e aí você vai falar como você se sente. Eu me sinto triste, eu me sinto
um pouco frustrada, e aí você vai realmente abrir o jogo, falar como eu poderia, e aí você joga pra ele a pergunta: eu gostaria muito de mudar essa situação. O que você espera de mim? Como eu poderia mudar essa situação? Tá? Perceba, pessoal, que a comunicação assertiva, ela assume a responsabilidade. Então você não vai pedir pra ele mudar o comportamento dele. Você vai perguntar pra ele o que ele espera de você, pra você mudar o seu, pra ele mudar o dele. A mudança dele vai ser a partir de uma mudança sua. E olha só, talvez você, com essa sua postura, ele já vai passar a te olhar diferente. Ele já vai falar: nossa, a Mari veio, falou comigo. Às vezes ele não tá percebendo, tá, pessoal? Vamos trabalhar sempre a empatia. Às vezes ele não tem essa percepção. E aí quando você... Ó, isso também é bom. Se ele não tem essa percepção, se você fala com ele: chefe, você me trata diferente, ele vai falar: não te trato, porque ele não tem consciência disso. Se você traz pra ele fatos: chefe, aquele dia eu fiz isso e fulano fez isso. E você falou, você elogiou fulano, nosso trabalho foi igual e o meu você criticou. E ou seja, você mostrou pra ele o fato. Se você trouxer pra ele o fato, não tem como ele falar: não foi. Mas, de novo, você precisa ter cuidado pra não ser uma acusação, precisa ser um fato, tá bom? Ficou claro? Pessoal, ó, 4 minutinhos nós temos aí para finalizar essa live. Quero agradecer, eu vou começar a agradecer aqui, então se vocês tiverem mais dúvidas, vão mandando aí para mim, tá? Quero agradecer a presença de todo mundo, vou dar meus recadinhos finais aqui. Sexta-feira, às 11h11. Na verdade, sexta-feira eu vou fazer 2 lives. Uma às 10 da manhã com o Nélio, que ele é um podcaster, é bem legal. E, enfim, esteja aqui, vai ser aquecimento do Conacor. Vou falar do Conacor já. E às 11h11 eu vou bater um papo com a minha sócia, pessoal, a Mari. A Mari, nós fizemos PNL juntas, Programação Neurolinguística, né? Nós estudamos juntas. Então a Mari também tá nessa trilha sempre aí de se evoluir, de ser uma pessoa melhor. Nós vamos bater um papo aqui, porque ela vai contar um pouco de como é essa aplicação na vida dela, levando em consideração o que ela faz, né? Então o que eu quero mostrar para vocês é como que tudo isso que eu trago se aplica em qualquer área da vida. A programação neurolinguística, que é uma base que eu trabalho muito, se aplica em qualquer área da vida. Então, sexta-feira, 2 lives, às 10 e às 11h11. Semana que vem teremos lives todos os dias, gente. E de verdade, o conteúdo tá muito legal. A gente já estou preparando tudo para vocês. Só o horário que eu ainda não defini, tá? O horário, como eu disse aqui no iniciozinho, eu coloquei uma enquete no Instagram. Então vai lá no meu stories, pessoal, e vota o horário que for melhor pra você. E no meu Telegram, quem tá no meu Telegram, vota lá também. Só não vai ser à noite na semana que vem, porque semana que vem vai ter o CONACOR, que é o Congresso Nacional de Comunicação e Oratória, que é um evento gratuito e online com 20 palestrantes da área de comunicação e oratória. Pessoal, tem de tudo. Tem atriz, tem ator, tem de tudo, assim. Pessoal, fantástico mesmo. Muito, muito bacana. Aí, o Jorge Sabino tá até aí. Então, quem não fez a sua inscrição ainda pro Conacor, no link da minha bio, tá lá, vai lá, é gratuito, aproveitem para vocês aprenderem com várias pessoas diferentes, né? Várias áreas diferentes. E eu quero deixar o meu beijo grande pra vocês. Vai ficar gravada, Mari? Pode deixar que vai ficar gravada sim. Que legal, não vou perder vocês duas. Eva, Regina, que bom. Regina tá sempre aí. Então, pessoal, ó, beijo grande pra vocês. O Instagram já me avisou aqui que falta 1 minutinho, tá? E estejam comigo na semana que vem também, hein, gente? Semana que vem, uma semana aí de live que vai ser um aquecimento para um evento que eu vou fazer. Olha eu dando spoiler. Lá pra frente, na Semana da Independência, vou fazer um super evento aí também, que eu tô preparando com muito carinho, mas na semana que vem eu falo melhor pra vocês, tá? Falo mais sobre isso. Beijo grande, gente, obrigada pela presença de todos vocês, beijos!